Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira, que fica localizada na Ásia Menor, que diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem o olho como chama de fogo, e os seus pés é semelhante a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e há obras que são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza e ensina e engane os meus servos, para que prostituísse e coma sacrifício de idolatria. Dei-lhe o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama os que adultera com ela. Virá grande atribulação se não se arrepender das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, aos que restarem, os restantes, que estão em Tiatira, todos quanto não têm a doutrina, não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retendes até que eu o venha. E ao que vencer, guardar-te-ei. Ao que vencer, guarda até ao fim as minhas obras. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá e serão quebrados como vasos no olheiro. E como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, o significado deste sacrifício, que é um sacrifício de perfume, isto é repleto de muito sacrifício, que representa a igreja dos anos 500 até 1517 depois de Cristo, mas também expressa hoje toda a igreja do livro do Apocalipse estão em eminência de alguma forma, se não é integralmente, é pelo menos parcialmente. As boas e as mais características das 7 igrejas existe hoje, meus irmãos. Existe hoje as boas e as más
característica das 7 igrejas que é representada no Apocalipse. Existe hoje parcialmente coisas que são detectadas para não cometermos o mesmo erro que foi praticado na época dessas igrejas, né? Que foi o próprio Jesus que falou, né? E comprova que é o próprio Jesus que estava falando com essa igreja, que os olhos e os pés demonstra que é do Senhor. Porque olha aqui o que ele fala no 2 de Apocalipse, no versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Meus queridos irmãos, as palavras do Senhor, elas se tornam cada vez mais forte. O Senhor diz que Ele é o que tem os olhos como chama de fogo. Nada pode ocultar dos seus olhos. Ele é a luz, Ele é a iluminação, e ao mesmo tempo Ele diz que tem os pés semelhante ao bronze polido. Na Bíblia, bronze significa julgamento. A interpretação teológica, o que os olhos veem, os pés julgam. Aleluia por isso. Meus irmãos, certas igrejas que não podemos fazer citação de nomes, todos os estudiosos da Bíblia concordam que a igreja de Tiatira representa a igreja idólatra, né? Que não vamos citar nomes. Mas nós queremos deixar bem claro que temos igreja que representa o mesmo quadro que é descrito pelo Senhor Jesus sobre a idolatria e sobre a prostituição, que é uma doutrina errada e herégica, que, somados tantos os pequenos detalhes quanto as grandes infrações que constitui uma igreja no estilo que tinha a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira tinha muitas obras e também muito serviço. Ela não era uma igreja parada, parasita. No capítulo 2 de Apocalipse e no versículo 19 está escrito assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O Senhor Jesus, Ele reconhece a realidade das boas obras dentro dessa igreja. Muito trabalho, muito amor pelos pobres, demonstração de fé e obras de assistência de grande tamanho. Só que, mas tenho contra ti que tem tolerado mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a prostituírem e comerem das coisas sacrificadas. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Sacrificada a ídolo. Não basta
meus irmãos, esta igreja ter só as qualidades específicas. Acima de tudo, ela tem que haver temor do Senhor, o respeito pela sua palavra, santificação dos seus membros, ensinamento de renúncia pelo mundo e buscando com muita intensidade o reino de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Nós vemos hoje, meus irmãos, igrejas que praticam esses atos que era aplicada sobre Tiatira, que é a idolatria, que é a feitiçaria, que é a prostituição, que é a lascívia, a luxúria. E algumas denominações evangélicas fazendo o que está no versículo 20, né? Que é ensinando e seduzindo os servos a se prostituir e comer coisas sacrificadas a ídolos. Mas ao mesmo tempo ensina os seus membros a se prostituir com Jezabel. A igreja que pratica idolatria, cada dia mais à volta dela está a idolatria, está ídolos de pau, de pedra, de gesso, de ferro, fundido, meus irmãos. Tanto outras imagens que talvez nem estejam na nossa alçada, né? E imagens de escultura. Nós lemos na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, e no verso 4, aqui já é o Velho Testamento, fala dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem esculpida e nem figura alguma do que há em cima do céu, nem que há embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvará diante delas, nem servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, da 3ª e da 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas o nosso Deus, Ele está no céu, Ele faz tudo que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obras da mão dos homens, porque eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não cheira, eles têm mão, mas não apalpa, eles têm pé, mas não anda, e nem som algum sai das suas gargantas. Semelhante eles sejam os que fazem todos os que neles confiam. Está escrito no Salmo 115. Isso que o Senhor deixa ao nosso conhecimento. Será que nós vemos isso nas igrejas evangélicas? Vamos examinar, pois as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, né, que Paulo chega a relatar no livro de Colossenses 3:5, para exortar os cristãos dos Colossos. É duro admitir, mas muitas de nossas igrejas não tem imagem, nem tem escultura,
mas são mais idólatras do que os próprios servos dos ídolos, na qual não vamos fazer citação de religião, mas que curva diante de ídolos. A pregação da palavra de Deus, ela gira só ao redor do dinheiro, do que se deve fazer para ganhar e para falar mais de 1 hora só sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre como ficar rico, sobre como ser bem-sucedido, sobre como vem para a igreja, porque aqui você vai encontrar o pote de ouro. E louvor é só alguns minutos. A palavra da salvação quase não se escuta. Eu acho uma falta de respeito aplicar qualquer coisa que não seja relacionado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que salva. Jesus disse em João capítulo 15, no verso 3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra é que liberta. A mensagem da santificação, o povo quase nunca ouve, porque eles já estão cheios de ouvir prosperidade. Enche-se as igrejas de gente avarenta, que só pensa nos seus próprios umbigos. Nada mais do que isso. Será que nós não estamos andando como Jezabel? Será que o centro das atenções em nome das igrejas não é andar na prática das obras dessa mulher? Nós pensamos nisso e vivemos mais atentamente, porque o Senhor, Ele quer muito de nós. Ele quer muito da sua igreja, porque nós amamos o nosso Pai. Quando nós visitamos os nossos pais, independente que eles moram em mansões ou em casébrios, se são pobres ou ricos, se são pretos ou brancos, a motivação é o amor que nós sentimos por eles. Simplesmente nós amamos incondicionalmente, dando a eles coisas que até pedindo algo para o amor ser demonstrado a eles. Nós queremos demonstrar carisma, nós queremos demonstrar hombridade. Mas hoje, meus irmãos, nas igrejas as pessoas estão amando a Deus pelo que Ele é, ou porque Ele pode dar. Já ouvi crentes, líderes dizendo que se Deus me abençoar, eu serei servo de Deus eternamente. Mas se Ele não abençoar, eu não continuarei servindo este Deus. Porque se Ele não pode me abençoar, Ele também não pode me salvar. Eu já ouvi isso muito, né? Que pessoas querendo colocar Deus na parede para Deus mudar o quadro caótico. Se Deus não me abençoar, eu não sirvo mais a esse Deus. Se eu não receber a prosperidade, eu não vou mais na igreja. Quando eu ouço essas coisas, eu recebo
uma tristeza tão grande assim na minha alma, porque quando nós somos avarentos, a consequência da nossa adoração é idolatria. Essa idolatria é a prosperidade. Nós deveríamos amar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, pelo que Ele significa para nós, pelo que Ele representa para nós. O escritor aos Hebreus, nessa visão, em Hebreus capítulo 3, no verso 17 até o 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ele diz que ainda que não haja fruto, ou seja, Hebreus não, eu confundi na minha mente que Abacuque, porque muitos versículos na minha mente eu não consigo, tem hora que eu vou fazer citação, eu perco um pouco. Abacuque, eu acho que é o versículo 3. Se não for do 15, é do 17 a seguir, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto nas vindes, ainda que falhe o produto da oliveira e que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado das malhadas nos currais, ainda que haja gado, que não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como que de corça e me fará andar sobre os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos, né? E no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 31, Lucas diz assim: buscai antes o reino, e essas coisas o que? Bênção financeira que será acrescentada? Claro que não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que essas coisas? Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Todas essas coisas serão vos acrescentadas. Esse tem que ser o sentimento do cristão, independente de tudo, né? Jesus Cristo, ele sempre deverá ser glorificado na nossa vida pelo que ele é para nós, meus irmãos. Ele é a nossa salvação, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso Deus forte, ele é tudo que nós dependemos que ele seja. Independente das lutas, das circunstâncias, dos problemas, ele é o nosso Pai Celestial, meus irmãos. E o Senhor, ele reconhece boas realidades dentro desta igreja, né, que fala em Apocalipse 20, capítulo 2, no versículo 19. Nós temos que saber que mesmo dentro da igreja que presta culto idólatra, dessa igreja que também evangélica, que tem a mesma prática, existe pessoa que tem qualidade descrita no Apocalipse 2, versículo 19. É que são pessoas que conhecem o Senhor, que acham esperança, para que se sabe tanto sobre mudança. O sistema que eles vivem é um sistema que muda de hábito, é um sistema maligno dessas igrejas que
prostam diante de imagem, que prostam diante de circunstância. Talvez você que esteja ouvindo esse áudio, que vai ouvir futuramente esta palavra, talvez, sem conhecer a verdade, talvez você chegou a esse ponto de render-se diante de um ídolo, diante de uma imagem. Mas eu quero, meu amigo e meu amado ouvinte, que você saiba que infelizmente é impossível derrubar esse sistema. Não ficar numa igreja dessa é o melhor que se faz, porque senão você vai alimentar algo que futuramente será condenação. Não que eu seja contra, mas é que a palavra repugna, então eu tenho que pregar contra. Ainda que pareça estar disposto a mudar, é perigoso, pois você pode estar fazendo negócio com o próprio diabo, porque a igreja às vezes parece que vai mudar, parece que as coisas vai melhorar. Não, o pastor já não, aquele padre já não fala mais, aquele fulano de tal já não está mais citando imagem, e as coisas parecem que lá vai melhorando. Pode ser perigoso, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Eles oram como evangélicos, ora bonito, né? Faz oração bonita, de acordo com a Bíblia, buscam a Deus, cantam, louvam espiritualmente falando, mas no meio dessa espiritualidade introduz-se idolatria, e nessas idolatrias, diante delas há uma ceia de maneira errada, de outro modo errado, que é o modo herético, que é o modo sorrateiramente enganante, que envenena o verdadeiro cristianismo. Por isso, fuja. O Apocalipse capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, e que se diz profetiza, e ensina e seduz os meus servos a se prostituir, e comem coisas sacrificadas a ídolos. As doutrinas falsas sempre têm assolado a igreja através do século. A doutrina que não são totalmente falsas, mas são adulteradas. Essas são ainda piores, porque somente a visão de discernimento do Espírito Santo que pode discernir os fiéis e separar entre o joio e o trigo. O diabo é pior. Quando ele vem como forma de anjo. O diabo, ele se transfigura em anjo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, e no verso 14, que não vos maravilheis, porque Satanás transfigura em anjos de luz para enganar os que habitam na terra. É ministro da justiça, que é como lobo devorador. No primeiro caso, ele vem todo inofensivo, e que aí, nessa inofensividade, que mora o perigo. Mas no segundo, ele vem rugindo, né? Facilmente facilita a sua detecção, né? Porque Jezabel, ela é o terceiro elemento
que é prenupcioso citado nessa carta aqui, ó, do Apocalipse. O primeiro foi os nicolaítas, que eu falei semana passada, ou seja, semana retrasada. O segundo foi o Balaão, que eu falei também semana passada. E hoje a personalidade é Jezabel. Porque por isso nós fiquemos de olho aberto para ver o próximo a ser pernicioso, que provavelmente está por aí, chegando por aí, né? E é interessante, meus irmãos, notarmos que os hereges, eles têm as suas vidas amaldiçoadas, porque lá no livro do Apocalipse 2, no versículo 21, 22 e 23, Deus ama até os tais, dá um tempo para que haja arrependimento, mas eles persistindo no erro, Deus executa o juízo contra eles. As profundezas de Satanás começam a se enraizar, e a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 2 e no verso 24: digo-vos, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, todos os quanto têm essa doutrina não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, a outra carga que vos não porei. Quando falamos de ação diabólica, ou de Satanás, ou do diabo, nós devemos sempre ficar com o que está sendo revelado através da palavra, e nunca iremos além do que está escrito, né? Apocalipse capítulo 1 Coríntios capítulo 4 e no versículo 16, o apóstolo Paulo ele chega a relatar: houve um caso, né, sobre uma certa pregadora que, querendo saber mais sobre o diabo, resolveu interrogá-lo e descobriu uma coisa notável e lamentavelmente de temas malignos e heréticos. Essa cidadã, ela tem pregado pelo Brasil as suas revelações adquiridas com interrogatórios dos demônios. E Paulo já havia falado isso em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6. Vejamos as tais revelações que pode ser levada em consideração a ídolos, ou seja, a demônios, né? Porque o Senhor Jesus, ele chegou a dizer em João capítulo 8 e no versículo 44: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque o mentiroso é o diabo, ele é pai da mentira, né? E a Bíblia, meus irmãos, ela declara, e ela não deixa dúvida, que o diabo só fala mentira, né? Como nós vemos mentira o tempo todo, como podemos crer nele? Nós não podemos aceitar, meus irmãos, nada que saia da boca dos demônios. Nós temos que fazer com que o Senhor Jesus esteja conosco, e como ele fez, ele expulsou muitos demônios, mas não permitia demônio que falasse, né, o que conhecia. Está escrito lá em Marcos capítulo 1 e no versículo 34. Meus queridos irmãos, preocupem em aprender mais de Deus e sobre a sua palavra.
se você aprender de Deus e da sua palavra, assim não terá demônio que resista e que fique sempre com a Bíblia e com a revelação que está contida na Bíblia. Porque no livro de Deuteronômios capítulo 29 e no versículo 29 está escrito que aquilo que o Senhor revela é para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que é mistério, que é oculto, é só para Deus. E oremos por essas questões, querendo saber mais sobre o inimigo que se torna pregador, que muitas das vezes está pregando, falando coisas diabólicas que vai acarretar condenação, retendo que o Senhor nos deu para nós alimentar. Então, o Senhor Jesus, ele diz no Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 25, ele chega a nos alertar para nós render-se até que venha, O que nós cristãos temos de valioso neste mundo, meus irmãos? É claro que é a vida eterna. O Senhor está nos alertando a reter. Sim, nós temos que proteger o que Deus nos deu. O diabo enganou Adão e vai querer enganar você também. O ladrão está por aí. E por isso, meus irmãos, guarde a sua alma, porque ela é preciosa. Jesus, ele fala da resplandecente estrela da manhã, Ele diz em Apocalipse capítulo 2, no versículo 26 e 28, ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo que são quebrados como vaso do olheiro. Que assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu também dar-lhe-ei a estrela da manhã. A compreensão aqui dessa estrela da manhã vai ajudar uma maneira simbólica do Apocalipse na representação da estrela matutina, que está no significado do Apocalipse, que ele se propõe, neste caso, o caminho para compreensão é este que tem no início aqui do 26, do Apocalipse 2, 26 até o 29, como nós podemos verificar no texto. O que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, quebrando-os de modos que são quebrados os vasos do olheiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu também dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A autoridade sobre as nações, cita no versículo 26, ajunta o simbolismo entre a estrela da manhã. O cristão que segue o ensinamento de Jesus, ele vai ser galardoado como ele foi. E como a estrela da manhã brilha, soberana no céu, assim será a presença, a ação do cristão no seu mundo,
que será virtuoso, pois essa força é uma perseverança que não vem do próprio cristão, mas ela vem do próprio Jesus, que é o autor dessa força. Esta autoridade eu recebi do meu Pai, assim diz o Senhor Jesus, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 28. Eu recebi do meu Pai. E o que vencer, eu darei a estrela da manhã. E assim como a estrela da manhã anuncia o despertar do sol do novo dia, assim, ao vencedor eu darei o despertar de uma nova vida para todo sempre no céu. Então, meus irmãos, a nossa vida é uma vida de perseverança que o Senhor requer de nós, porque nós não podemos viver uma vida confiada entre dois pensamentos. Hoje nós queremos a Deus, amanhã não queremos mais. Hoje eu quero jejuar, eu quero orar, hoje eu quero pregar, hoje eu quero fazer a obra, eu quero gravar vídeo, eu quero mandar áudio no estado, eu quero evangelizar o mundo, eu quero ser boca de Deus. Amanhã eu já estou decepcionado com Deus, não, que vivo uma vida mesquinha e não tenho carro, não tenho casa, eu moro de aluguel e não tenho carne dentro de casa para me comer. Ei, meus irmãos, não vamos fazer isso não. Não vamos fazer isso. Jesus, ele não espera isso de nós. Deus é seletivo, meus irmãos. Ele não ia escolher qualquer mequetrefe para sua obra. Se ele escolheu você, é porque ele viu o potencial em você e sabia que você iria passar pelas atribulações, pelas lutas, pelos levantes, pelos declínios do mundo afora, mas que você ia perseverar, que você ia representar o reino de Deus na terra. Coloca esse sorriso no rosto de Deus, que nós possamos ser esse cristão que o Senhor agrada, que o Senhor vai revigorar como a estrela da manhã, que brilha ao despontar de um novo dia, que nós possamos dia após dia representar uma identidade mudada e transformada pelo poder do Espírito de Deus. E aquilo que eu não falei, que o Santo Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo.